Como o horror cósmico Lovecraftiano ajudou Robert E. Howard a dar forma à filosofia de Conan. E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui está indo ao ar no dia 22 de janeiro, quando se comemora o aniversário de Robert E. Howard. E por causa disso também é que esse vídeo vai estar inserido dentro da série Pup é Pop, por conta de que quando a gente fala de Robert E. Howard, automaticamente a gente se refere a um nome que está intimamente ligado ao universo das Pups. E também ele faz parte dessa série por conta de que é por meio da obra dele que a gente consegue ver que por trás do papel barato, da rápida impressão das revistas Pup, também você encontrava material de enorme qualidade, que inclusive lançava questões que ainda afetam, ainda influenciam a nossa visão de mundo ainda nos dias de hoje. Isso aconteceu com o H.P. Lovecraft e também acontece com Robert E. Howard. E a menção desses dois nomes não é à toa não, porque foi a partir de 1930, lembrando que o Robert E. Howard teve uma curta vida, ele viveu apenas até os 30 anos de idade, ele nasceu em 1906 e pôs fim à própria vida em 1936 com um tiro na cabeça, mas foi nesse período, foi a partir de 1930 que ele começou uma correspondência com um autor que ele admirava muito, que era o H.P. Lovecraft. E quando a gente vai enxergar um pouco mais de perto a obra do Robert E. Howard, principalmente nos seus últimos anos, é que a gente vai ver uma das razões desse fascínio, né? Dessa atração que o autor, o criador de personagens como Bram McMorne, Kull, o Conquistador e Conan tinha em relação ao Cavaleiro de Providence. Nesse aspecto, a gente vai ver que é o seguinte, das correspondências do Robert E. Howard e do H.P. Lovecraft, a gente vê uma discussão que era recorrente sobre o lugar da barbárie, o lugar da civilização, a decadência da civilização. Isso é um tema que foi objeto das cartas trocadas entre os dois, na amizade que eles tiveram. E hoje a gente consegue ver bem como é que os dois tinham visões diferentes a respeito desse aspecto, ainda que os dois apontavam para uma decadência da nossa civilização. No caso do Lovecraft, eu já falei também aqui, inclusive do Lovecraft, em outros vídeos, a gente vai ver que o Lovecraft identificava a modernidade com a barbárie, né? com a decadência da sociedade. Ao passo que, no caso do Robert E. Howard, identificava a própria civilização humana com a decadência. E aí a gente já começa a entender um pouco como é que o horror cósmico, que eu já falei aqui também em outros vídeos, vou deixar marcado aí em cima, né, o que é o horror cósmico, de que forma que ele encontrou forma na prosa do Robert E. Howard. A gente vai observar de perto, por exemplo, quando a gente olha para o Conan no primeiro momento, Conan é tiro, porrada, bomba, Conan é cabeças rolando, são mulheres sedutoras, corpos musculosos em tensão. Então a gente já vê aí no primeiro passo que, mas como assim? Como é que a gente pode imaginar essa contemplação? Será que então que o horror cósmico aparece no Conan só como na forma dos monstros que que o Conan vai aparecer para sair matando tudo? Não, na verdade, que quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente vê por questões filosóficas apontadas no Conan, que remontam à própria visão do Robert E. Howard. Robert E. Howard era, antes de tudo, era um escritor no sentido pleno da palavra, no aspecto de que ele imprimia muito da sua personalidade, muito da sua vida, da sua visão de mundo no seu processo criativo. Nesse ponto também, uma coisa que o Robert E. Howard sempre apontou foi a questão da decadência da sociedade, da civilização humana como um todo. Para o Howard, na verdade, ele sempre pregava que o barbarismo é que levava o homem a uma verdadeira contemplação de uma verdadeira natureza, uma visão mais natural do ser humano. É por causa dessa questão que por vezes você vê umas conexões do Robert E. Howard e do Conan, por exemplo, né? Para citar o caso do Conan, com a ideia do bom selvagem do Rousseau. Mas na verdade o Conan, nesse aspecto, não está nem tão ligado ao bom selvagem do Rousseau, ele está mais ligado ao homem natural do Thomas Hobbes, lá do Leviatã, né? No aspecto de que a principal força motora do indivíduo é o egoísmo.
E aí a gente vai ver que esse amadurecimento observado no Conan, já que o Conan é o produto dos escritos mais maduros do Robert E. Howard, né? Nos 12 anos de carreira do Robert E. Howard, 4 anos foram dedicados ao Conan. E a gente vai ver que é nesse período que ele gradativamente vai colocando nas histórias elementos que já apontam para essa visão, como é que ele vai usando o horror cósmico nesse processo de transmitir a sua visão sobre a civilização. Isso já está presente desde a primeira história do Conan, que apareceu já em 1932 na revista Weird Tales, que foi a história da Fênix na Espada. Ali a gente já vê menção a criaturas, já vê menção a horrores que vão além da compreensão humana. E a gente chega no ponto chave aqui, né? De que forma o horror cósmico foi usado para poder passar essa visão de mundo filosófica, vamos dizer assim, do Conan. Por quê? Quando a gente olha de perto, qual é a base do horror cósmico? O horror cósmico se define como uma percepção do indivíduo de que há forças além da compreensão dele. Forças essas que, uma vez que esse ser humano racional, esse agente da ordem, né, esse agente da razão, ele tenta compreender, ele busca, é um padrão das histórias do Lovecraft, né? Você sempre tem a menção a documentos, a artefatos que levam o indivíduo a uma realidade oculta, e aí ele empreende uma busca, ele encontra o objeto dessa busca, só que na verdade o que você tem não é iluminação ou redenção, você tem é o vazio, porque as forças ali encontradas vão além da compreensão do ser humano, o que acaba levando normalmente esse ser humano a ser esgotado e ficar oco, ou ele se mata, ou então ele enlouquece, né? Então esse é um padrão no Lovecraft, e a gente já aponta aí essa questão, a razão não consegue capturar essa grandeza do horror cósmico, ao passo de que no modo de vida, na filosofia do Conan, a gente já vai ver uma outra abordagem que beira o existencialismo. Existencialismo no sentido da ideia de que temos uma concepção do mundo que, na verdade, carece de propósito, né? No existencialismo, uma das marcas dele é de que não tem sentido em buscar sentido no mundo, além do significado que nós damos a ele. E, nesse aspecto, cada indivíduo, cada ser humano é livre para tomar decisões. Quando a gente olha, por exemplo, frases do Conan que se tornaram famosas dentro das narrativas dele, como por exemplo, em A Rainha da Costa Negra, nós temos: conheci muitos deuses. Aquele que os renega é tão cego quanto aquele que confia neles muito profundamente. Eu não olho para o além da morte. Pode ser que haja escuridão, argumentada pelos céticos nemédios, ou o reino de gelo e nuvem de Kron, ou as planícies nevadas e os salões do Valhalla de Nordheimer. Eu não sei, nem me importo. Deixe-me viver profundamente enquanto vivo. Deixe-me conhecer os ricos sucos da carne vermelha e do vinho picante em meu paladar. O abraço quente de braços pálidos, a louca exultação da batalha, quando lâminas azuis faíscam. E assim estarei feliz. Que professores e filósofos se debrucem sobre questões de realidade e ilusão. Isso eu sei. Se a vida é uma ilusão, então eu não sou menos ilusão. E assim sendo, a ilusão é real para mim. Eu vivo, eu queimo com vida. Eu amo, eu mato e estou satisfeito. Então isso é uma visão muito comum, principalmente as pessoas que começam a conhecer o Conan via o filme dos anos 80 com Arnold Schwarzenegger, que aliás eu adoro. Fica essa visão de que o Conan é, na verdade, o Brutamontes, que fala pouco, que o negócio é sair partindo cabeça, dando soco na cabeça de camelo. Mas quando você vai ver o Conan, e isso é uma recomendação, se quer começar a conhecer o personagem, vá às fontes literárias, vá pelas histórias publicadas na Weird Tales dos anos 30. Né? Então é lá que você vai ver um Conan que reflete sobre a existência. E mais do que isso, ele sabe que, na verdade, não há sentido
sentido, de você buscar sentido na vida. Isso vai se alinhar com essa visão do barbarismo existencial, vamos falar assim, do Robert E. Howard, nesse aspecto de que vale mais o físico do que o intelecto. Veja, não estou falando que o intelecto não é importante, mas de que vale mais você ter uma condição mais natural e por isso mesmo você é mais honesto, você é livre das hipocrisias da sociedade, que o Conan criticava tão veementemente em histórias como, por exemplo, A Cidadela Escarlate, que é quando ele está preso, ele faz um belo questionamento diante dos seus captores, todos os monarcas, sobre o que é ser um rei, qual o direito de ser um rei. Então você vai vendo que nesse processo, quando se em Lovecraft a gente vai ter o nosso mundo e as pessoas, elas entram em contato, principalmente os agentes da ordem, né, os acadêmicos, eles entram em contato com essa realidade e eles ficam loucos, o Conan, por sua vez, não. Ele vive no mundo de horror cósmico e as pessoas ali sabem da existência, naquela era, né, iboriana, sabe da existência de deuses, ou seja, você ainda sente a presença desses deuses e por isso mesmo, qual é a forma de você se comportar diante dessas forças além da compreensão? Ou você foge ou você os mata. E por isso mesmo, por não tentar compreender, por não tentar dar sentido a essas criaturas, é que o Conan acaba superando esses adversários, né, que são forças muito superiores a ele, né? Ou ele foge ou ele ataca, né? Então, é nesse aspecto que ele consegue se movimentar no seu mundo e não apenas se movimentar, mas também se destacar em um mundo ainda onde forças terríveis ainda manipulam as forças e vontades dos seres humanos. Então é nesse aspecto que o barbarismo do Robert E. Howard ele se coloca como uma postura de vida dentro do mundo do Conan e que o Robert E. Howard também pregava na própria América dos anos 30. E desejando um feliz aniversário e votos de obrigado por Robert E. Howard por toda a sua contribuição para a literatura de fantasia, do espada de feitiçaria e afins, que aliás já também fiz vídeos sobre espada de feitiçaria aqui no canal. Peço a você, qual é a sua história favorita do Conan em que você observa essa reflexão sobre a vida? Então deixe aí nos comentários. Agradeço pela sua presença, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até lá!